Seja bem-vindo ao Guia Definitivo de como fechar um projeto. Esse vídeo tem o intuito de mostrar todas as etapas de como se fecha um projeto em si. Para isso a gente tem que entrar uns pontos mais diferentes, não tão técnicos assim, para a gente poder fechar um projeto e vender o nosso esforço. Como a gente fecha esse projeto? Então vamos lá, vamos supor que você já tenha um lead. O que é um lead? É um cliente, tá bom? Eu escrevi client. O que a gente precisa saber desse cliente? A gente precisa saber qual é a dor desse cliente, descobrir o que está acontecendo, aonde ele está perdendo tempo e o mais importante, aonde ele está perdendo dinheiro. Descobrir a dor dele. Ele vai chegar para você e vai falar: eu quero um app. Só que a tradução real disso é: estou perdendo dinheiro ou vendas porque meu atendimento é lento, porque eu não tenho organização. Quem fecha projeto não vende código, vende solução. Coloca isso na cabeça. Você não está vendendo tecnologia, você está falando de vender uma solução. Ou seja, já tira da cabeça que você vai falar de C Sharp, de Kubernetes, de microserviço, de Ruby. Não, ele quer velocidade, organização, menos retrabalho e automação. Ou seja, aqui nessa primeira etapa, você tem que fazer os tipos de pergunta: quanto tempo vocês perdem fazendo tal coisa? Quem faz isso manualmente? Até mesmo para ele descrever qual que é o fluxo de trabalho. Você descobrindo a dor, você tenta entender qual que é o impacto real disso. Quantas pessoas vão usar? Quanto custa o problema? E qual a urgência? Isso daqui é super interessante porque vai usar 5 pessoas. Quanto que essas 5 pessoas dão de dor de cabeça que bate cabeça nesse problema? E qual que é a urgência? Tipo, putz, preciso isso aqui o mais rápido possível. Você tendo esses dois pontos aqui em mente, você já consegue chegar e falar: isso daqui vai diminuir o tempo de atendimento ou vai diminuir o erro manual em tanto. Você não vai chegar e vai mandar vou fazer em .NET uma arquitetura limpa, microserviços e Kubernetes. Não. Tem que resolver o problema. Aqui a gente entra já para a nossa próxima parte, que é resolver primeiro a parte mais crítica. O que seria a parte mais crítica? Vamos usar de exemplo um sistema de ordem de serviço. Você chegou, perguntou: qual que é o problema? Putz, hoje em dia eu faço ordem de serviço no papel. Isso aqui me embola, eu perco a ordem de serviço. Beleza, vamos resolver a parte mais crítica, a ordem de serviço. Vamos registrar a ordem de serviço em um sistema. Depois disso, você tem que mostrar algo visual. Se querendo ou não, você vai ter que fazer um wireframe, um fluxo, um protótipo, um print. Eu recomendo um fluxo, porque é mais simples, você consegue pegar e gerar esse fluxo inteligência artificial com Mermaid, JS, fica bonitinho, você tira o print e envia para o cliente: olha, eu desenhei esse fluxo assim assado, o usuário vai criar a ordem de serviço, o técnico vai acessar a ordem, vai atualizar a ordem e vai encerrar, enviar para o cliente. A gente tem que definir as etapas. O que vai ser a V1, o que vai ser a V2, vai ser a V3. Aqui eu coloquei como principal melhorias e automações. O que isso significa? Vai ter a versão principal, cadastra cliente OS, vamos fazer umas melhorias, poder funcionar no telefone, bio-friendly, e automações, vamos enviar notificação para os clientes que o aparelho deles estão pronto. A gente entra na parte da proposta. E aqui a gente pode colocar opções. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que na proposta você coloca essas 3 opções. A opção básica seria um plano inicial ali de um certo valor, obviamente quebrado, né? Se não assistiu o vídeo anterior, vai lá e assiste o vídeo anterior eu explicando o do porquê colocar valores quebrados nas suas propostas, que aqui coloca o cadastro de ordem de serviço, login de funcionários, atualização dos status, pesquisa de OS, um painel simples. Plano intermediário, você já pode colocar notificações avançadas, upload de fotos, histórico completo. Plano completo, você coloca controle financeiro, de estoque, multiusuários, backup automatizado, painel de dashboard bonitinho, e você pode colocar e cobrando mais dentro dessa primeira proposta. Eu ainda vou passar aqui nesse vídeo como escrever uma boa proposta para você não se ferrar mais para frente, para você ter ideia de como é que funciona essa proposta, hein? Assim. Depois disso, próximos passos que a gente vai ser enviar a proposta, marcar a reunião e definir a data de início do desenvolvimento. Se o cliente fechou, perfeito, bola para frente com entrada mais MVP. Se o cliente não fechou, follow-up do que faltou. O que seria o follow-up? Às vezes a venda não acontece no primeiro contato, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Pode acontecer lá no 6º, 7º contato. E o follow-up nada mais é do que: e aí, decidiu? Mas você não manda e aí decidiu, né? Você manda algo como: oi, tô aqui passando para ver se ficou alguma dúvida sobre a proposta, sobre o fluxo do sistema, quer que ajuste alguma coisa. A estrutura de uma proposta comercial simples, coisa besta. Lembrando que proposta, ela é comercial. O
seja, não tem nada a ver com o seu contrato, que ele é um documento jurídico. Isso aqui é um documento comercial e o outro é um documento jurídico. Ou seja, a gente conversa com o cliente, entende o problema, faz a proposta. Se o cliente aprova, aí a gente vai pro contrato. Aceitando o contrato, pagamento entra, início do projeto. Então, vamos ver a estrutura simples de uma proposta comercial. Vamos começar com a abertura da proposta. Aqui a gente tem um exemplo bom e um exemplo ruim. Eu tentei deixar sempre um exemplo bom e um exemplo ruim para poder ter comparações que tá acontecendo. Na abertura a gente precisa mostrar entendimento e parecer personalizado, tipo, conectar a dor do cliente com o que a gente entendeu aqui. Por exemplo, conforme conversamos, montei uma proposta focada em organizar o processo de ordem de serviço e reduzir o controle manual feito atualmente. Simples, nada técnico, não manda um segue orçamento solicitado. Aqui você está sendo frio, genérico e parece automático. A segunda parte é a descrição do problema. Isso aqui é muito importante. Eu já vi muita proposta que não descreve o problema do cliente. Nem tem essa parte. É sempre bom descrever. Por exemplo, atualmente o processo depende de anotações manuais, comunicação descentralizada, ativando o acompanhamento das ordens de serviço e aumentando o risco de perda de informações. Isso daqui explica todo o problema em relação a uma ordem de serviço. Porque, vamos supor, o vendedor escreve lá no papel, pô, eu entreguei para fulano de tal, para ciclano e não chegou no técnico. Não tem mais isso. O que é importante, não mencionar o problema para o cliente. Porque, o que acontece? Se você não menciona o problema para o cliente, por que ele tá lendo sua proposta? E o que você tá tentando solucionar nessa? O próximo ponto é a solução. O que você vai solucionar nessa proposta? A solução permitirá cadastrar ordem de serviço. Em uma frase, você já deu o do porquê que essa proposta funciona, entendeu? Você já fala o resultado e é fácil de entender. Você não vai mandar um sistema em React com API REST. O cliente não sabe o que é React, não sabe o que é API REST. Ele não compra tecnologia, ele compra solução. Próximo é o escopo do projeto. Isso daqui pega muito, porque quando você vai fazer um escopo, você precisa colocar tudo que está incluso na proposta. Ou seja, incluso nessa proposta: login, cadastro de cliente, cadastro de ordem de serviço, atualização de estado e pesquisa. Acabou. Fácil o resultado, fácil de entender, fica claro, específico e objetivo. Você não precisa ficar voltando nos problemas do que vocês conversaram. Não manda um sistema completo. Pelo amor de Deus, não manda isso daqui, porque significa, esse completo significa o infinito. Ou seja, na visão do cliente dependendo, o sistema nunca está completo. E complementando, sempre coloque o que não está incluso. Não estão inclusos nessa proposta: aplicativo mobile, integração externa, controle financeiro, alteração fora do escopo. Por quê? Reduz o conflito no futuro. Por exemplo, eu tinha que ter esse controle financeiro aqui. Não está incluso nessa proposta. Se você quiser, a gente retifica, atualiza o valor. O problema é não colocar. E eu já cometi muito esse erro de não colocar o que não está incluso na proposta e ter que trabalhar mais e mais e mais de graça. O próximo é prazo. Prazo também é uma coisa que pesa. Não coloca 30 dias, porque isso aqui parece chute. Você chutou, fica pronto em 30 dias. Pega um prazo estimado. Estrutura inicial 5 dias úteis. Funcionalidades principais 5 dias úteis. Ajuste e validação 10 dias úteis. Lembra sempre de deixar que é dia útil. Você não vai trabalhar de sábado e domingo, tá bom? Vamos falar do valor. Você não vai colocar um valor R$2.000. Não faz isso, porque vai parecer aleatório. Vai parecer um chute, uma estimação nada a ver. Você só pegou, vai R$2.000. É igual o outro lá, 30 dias. Aqui você vai colocar investimento total, condição de pagamento, 30% na entrada, 40% na entrega parcial e 30% na conclusão. Nunca coloque o pagamento na hora da entrega do projeto. Sempre faz 30% na entrada, 40% entrega parcial ou 30% na conclusão. Ou você faz 40% na entrada, 40% na entrega parcial e 20% na conclusão. Você divide certinho aí, o que você achar melhor. Esse modelo aqui funciona melhor para mim. Outro erro que eu vejo é o pessoal não colocando benefício, porque a gente falou do problema, falamos da solução e o que isso aí vai beneficiar o cliente? O que ele vai pegar para ler e falar, pode crer, isso aqui vai me beneficiar, eu vou ter tudo centralizado, as informações, vou reduzir erro de manual, melhor acompanhamento, mais organização operacional, histórico mais rápido de atendimentos. Só de você colocar, você já se destaca. E tem que colocar também próximos passos. O que é os próximos passos? Após a aprovação do projeto, poderá ser iniciado imediatamente com definição dos acessos e alinhamento final das telas. Não bota isso aqui, qualquer dúvida. Isso aqui parece sem direção, parece que você não sabe o que você está fazendo. Aqui você conduz um fechamento, você cria um movimento que as coisas estão acontecendo. Lembra que eu falei que primeiro vem a proposta comercial e depois o contrato? Então agora a gente vai ver uma estrutura simples de contrato para projeto. Achou que o vídeo tinha acabado? Não. Tem muito mais. Então vamos começar. Vamos começar pela definição do projeto. Isso daqui tem que ficar muito claro, que isso aqui vira um documento jurídico. É um sistema
sistema web de ordem de serviço contendo cadastro de clientes, abertura de OS, atualização de status e painel administrativo. É específico, claro e fácil de validar. O cliente lê isso daqui e fala, pô, é exatamente isso daqui que eu tô querendo contratar, não tem mais nada. Se eu botar um desenvolvimento de sistema personalizado, é genérico, cabe qualquer coisa aqui dentro, pode ser qualquer tipo de desenvolvimento personalizado e abre espaço para muita discussão depois. Escopo fechado. Faça sempre um escopo fechadinho do que você vai fazer. Lembra lá que eu falei que na proposta tem o que inclui e o que não inclui? Que no contrato também entra. Colocar o que está incluído, ó. Login, cadastro de OS, painel administrativo, não incluídos, aplicação mobile, integração externa, hospedagem e alteração fora de escopo. Aqui eu deveria ter colocado mais um vermelhinho, colocando tipo, o sistema terá funcionalidades necessárias. Isso, necessários é infinito, cada pessoa interpreta diferente. Desse jeito aqui está tudo listado e não tem interpretação subjetiva, ou seja, não vai algo, mas era necessário eu ter isso daqui com um aplicativo mobile integrado no meu Facebook. Revisões limitadas, incluso até 2 rodadas de ajuste. Bom, o que isso aqui significa? Existe um limite e mantém um controle, porque, de novo, se você não coloca isso daqui, o cliente poderá solicitar alterações, vira infinito. Nunca termina, é mudança infinito e você trabalha de graça, começa a criar desgaste. Aqui não, você deixa claro o combinado. Você vai colocar também no contrato o pagamento em etapas, igual tava lá na proposta, ou seja, entrada, entrega parcial, finalização. E não coloque o pagamento na entrega, nunca deixe. É um risco total para você. O cliente pode simplesmente sumir e você trabalhou de graça, tá bom? Isso aqui funciona porque reduz risco, te dá um fluxo de caixa, né? Você tá recebendo, entre aspas, ali e cria compromisso dos dois lados. Faça sempre o prazo ele ser condicionado ao cliente. O que isso aí quer dizer? Prazo estipulado de 30 dias úteis, condicionado ao envio de informações e aprovações necessárias pelo cliente. Entre aspas, o que você tá falando é, se o cliente sumir durante 2 semanas, ele não pode voltar e te falar, e aí, cadê? Pô, você não aprovou, você não me passou as informações necessárias, não tem como eu trabalhar sem XYZ. Ou seja, se o cliente atrasar acesso, feedback e aprovação, você tem como se blindar aqui. Diferente de entrega em 30 dias. Cliente some 3 semanas. O que você faz? Qual que é a desculpa que você faz de você não ter acesso aos dados do cliente? Aprovação automática. Isso daqui é muito importante. Não parece, mas é. Porque vamos supor que você está na reta final de um projeto. Você precisa gerar o boleto para receber. Você precisa colocar, caso não haja retorno de até 5 dias úteis, após o envio da validação, a etapa será considerada aprovada. Em resumo, o que isso aí quer dizer? Enviar a versão final para o cliente, aprova para mim, 5 dias úteis ele não falar nada, passar 1 semana ele não falar nada, você já pode gerar o boleto com a nota fiscal para pagar. Paga a entrega. Mas eu não validei. Isso daqui evita estar no limbo, mantém o andamento do projeto em si. Não definir isso é simplesmente você ficar preso no semana que vem eu vejo, depois eu te retorno, vou revisar. Pelo amor de Deus, faz isso daqui, pelo amor de Deus. Garantia também tem que ser limitada, ou seja, correção de bug relacionado ao escopo, não vai querer inventar de corrigir qualquer bug, terá garantia de 30 dias. Ou seja, limita somente a responsabilidade de dentro do escopo, entendeu? Isso aqui é diferente de bug de nova funcionalidade. Se você mandar entrega, aqui eu coloquei errado. Se você manter um suporte incluso, isso aqui fica grátis, eterno. Ou seja, não bota isso. Sempre coloca prazo e exatamente ao que você está dando garantia. Hospedagem e infraestrutura. Vamos lá, aqui a gente tem 2 exemplos bons e um ruim, que é não mencionar nada de infraestrutura, porque isso aqui vira quem que paga a VPN, quem que é o dono, quem que acessa, quem faz backup, onde que paga. E aqui tem os 2 melhores exemplos que eu consegui pensar. O custo de hospedagem e domínio de infraestrutura são do cliente, ou se você conseguir a melhor coisa que se colocar no contrato, a infraestrutura será administrada pelo desenvolvedor mediante a mensalidade. Ou seja, você recebe uma mensalidade de Y valor para você manter o sistema rodando, entendeu? Obviamente, vamos falar de código-fonte e propriedade. E quando a gente fala de software, a gente entra numa área muito cinza, porque assim, propriedade intelectual sempre será do desenvolvedor a maior parte do tempo. É sempre bom deixar bem detalhado essa parte no contrato. O que eu gosto de fazer é, o cliente possui o direito de uso do meu sistema. Eu tô mantendo o desenvolvimento e a propriedade intelectual do meu código. Se o cliente quiser pós-pagamento integral, o código-fonte será transferido. Ou seja, só no final do projeto é transferido. Se não, não. Se não definir isso aqui no seu contrato, é você pedir para passar perrengue. Ter o código-fonte e tudo mais. E manutenções
separada. Novas funcionalidades de suporte contínuo poderão ser contratados separadamente. Ou seja, não botam depois ajustamos. Sempre coloca algo como funcionalidades ou alterações fora do escopo serão orçadas separadamente. Isso aí separa manutenção de expansão. Isso aí protege o seu tempo. Não coloca tudo isso aí junto. Não mete um depois ajustamos. Isso aqui fica tudo ajuste grátis, sabe? E novamente, não definir um canal de manutenção vira problema. Ou seja, cliente chamando no WhatsApp, ligação e áudio às 23 horas e mensagem de domingo. O que eu gosto de fazer é criar um forms no Google e enviar qualquer chamado, coloca aqui, ou via e-mail ou via WhatsApp comercial. Deixa tudo guardado, tanto organizado histórico, e reduz o problema de te chamarem às 23 horas. Pois bem, muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve, compartilha se você achar legal. Lembrando que esse vídeo aqui foi a pedido de um inscrito do Terror Games que falou para tentar fazer um vídeo dizendo como ganhar dinheiro sendo freelance e onde aprender Python e outras coisas. Ele gostou bastante do meu trabalho e do canal. Eu agradeço ao Terror Games, muito obrigado. Vou gravar outros vídeos depois explicando melhor essa parte de desenvolvimento e melhor essas partes de freelance também. Aqui entrou essa parte que para você começar a pegar freelance, você tem que parecer que você não é um freelance, que você entende das coisas, entendeu? E fazendo um processo mais fechado assim, mais sério, te dá um destaque diferente. É isso aí, muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo. Esse vídeo aqui foi grande e tchau.